of shine and full of sparkle. Close your eyes and sit, listen, Barnaby. Listen, Barnaby. Bem-vindo e bem-vinda ao mundo de Wall-E. Planeta, Terra, habitantes, Wall-E, situação inabitável. Pois então, venho aqui lhes contar sobre uma carta estranha que recebi, me propondo um desafio, no qual aceitei e venho apresentar meus resultados. Mas, antes de tudo, vamos entender o que aconteceu. Para quem não me conhece, sou o Maxwell e estudo na Unicinos. Eu estava bem tranquilo na minha casa quando uma fenda do tempo se abriu e uma carta datada de 2085 caiu no chão do meu quarto. Nela continha diversas informações de que o planeta Terra não seria mais habitável, devido à grande quantidade de lixo e poluição gerada. E solicitou um sistema de reconhecimento de objetos recicláveis para ser atribuídos aos robozinhos, de forma que o lixo possa ser separado e reciclado com maior facilidade. Pois bem, vamos começar a falar sobre o projeto. Levando em conta que a detecção precisa ser feita de forma rápida, pois o robozinho estará sempre se locomovendo, foi optado por utilizar YOLO versão 4, que se mostra rápido e preciso comparado com outros detectores de objetos, e para auxiliar foi optado pelo framework Darknet. Antes de começar, vamos entender um pouco do funcionamento do YOLO. O nome completo do YOLO é You Only Look Once. Como o próprio nome já diz, ele utiliza a técnica de analisar apenas uma vez a imagem. E para fazer as classificações, ele divide a imagem em um grid. Atualmente vem sendo muito utilizado 19 por 19. Cada um dos espaços é responsável por prever 5 caixas delimitadores, ou seja, pode ter 5 objetos dentro de cada um dos espaços. Desta forma, é possível detectar objetos pequenos e que estão próximos um do outro. Para isso, ele coleta os locais que possuem mais chance de ter um objeto e envia essas partes para uma rede neural convolucional para prever qual o objeto, levando em conta as classes que possuem conhecimento. Por fim, resulta no que é chamado de Bounding Box, que são as caixas que ficam ao redor de todos os objetos previstos. Para não ampliar muito o projeto, foi focado apenas em garrafas plásticas, mais especificamente de água e de refrigerante, que normalmente são feitas de PET ou PP. Mas em momento algum eu disse para a rede que ela não poderia detectar outros tipos de garrafas plásticas. E aí que entrou um dos maiores problemas. Como podem imaginar, encontrar imagens de garrafas plásticas não é tão difícil. Eu mesmo fiz algumas delas. Mas classificar no formato YOLO é extremamente demorado, pois necessita desenhar o bounding box ao redor de cada uma das garrafas. Então, como forma científica para entender e ver a evolução da rede YOLO conforme adicionado ou feita alterações nas configurações, foi feito diversos treinamentos durante as classificações de novas imagens. Esses treinamentos foram classificados da seguinte forma. O dataset consistiu de imagens de diversos locais diferentes, sendo escolhidas as melhores imagens e classificadas uma por uma. Como pode ser visto na tabela, as versões foram criadas conforme o aumento de imagens no dataset, de forma que tudo o que existe nas versões anteriores existe nas superiores, com exceção da versão 3.0, que foram retiradas algumas imagens de baixa qualidade, e isso influenciou nas versões seguintes. Já as imagens classificadas como negativas não são nada mais do que imagens que não possuem garrafas plásticas, ou seja, imagens literalmente de qualquer outro cenário adicionados no dataset de teste. Essa técnica foi utilizada devido a grande parte das imagens serem praticamente só garrafas, então se temeu que a rede poderia se confundir ao analisar imagens com objetos diferentes. E por último, mas não menos importante, foi utilizado transferência de aprendizagem, o que consiste em pegar parte do conhecimento de uma rede neural já treinada e utilizar para aprender outros objetos em um novo treinamento. Depois de toda essa teoria, vamos finalmente partir para o código e configuração. Bom, todo o projeto foi desenvolvido e codificado pensando no ambiente Google Colab, e para isso funcionar da melhor forma possível, foi vinculado o Google Drive a tudo o que acontecia lá dentro, desde armazenar os datasets de treinamento até armazenar os resultados. Então, para começar, é feito o clone do repositório do Darknet, alterado as configurações para utilizar GPU e feito a compilação, no qual irá demorar um tempinho.
Agora vem a parte da configuração mais importante, pois se ela for feita errada, pode destruir o resultado do treinamento, além de fazer ele demorar muito tempo. Toda a configuração da rede neural está contida dentro do arquivo YOLO-v4obj.cfg, então é de extrema importância tomar muito cuidado. Não deixem as crianças mexerem. Bom, na parte inicial do documento temos as configurações básicas. Nesse projeto utilizamos grande parte do tempo Bash de 64, Subdivision de 16, Width e Weight de 256 para um treinamento mais rápido, porém, como iremos ver mais para frente, em alguns momentos foram utilizadas resoluções diferentes. E o resto do documento foi todo alterado para suportar o treinamento e previsão de apenas uma classe, conforme sugerido pelo criador da rede. Tendo esse arquivo pronto, fazemos a cópia para dentro do Colab. Agora vamos configurar o arquivo objnames, colocando o nome das classes que iremos treinar. Nesse caso será apenas uma, que é a garrafa plástica. Para simplificar e não ficar um texto grande nas previsões, foi posto apenas GP. E no arquivo objdata é informada a quantidade de classes, a localização dos arquivos que contêm os caminhos para as imagens de treinamento, teste, objdname e onde deseja armazenar os backups durante o treinamento. Não se preocupe, logo iremos entender melhor o que são esses arquivos. Com isso pronto, fazemos a cópia deles para o Colab. Como foi mencionado anteriormente, os datasets precisam estar dentro do Google Drive, e para agilizar a transferência, eles devem estar no formato .zip. Dessa forma, fazemos a cópia para dentro do Colab, e logo em seguida descompactamos, colocando as imagens dentro da pasta Data, que fica dentro do repositório que clonamos do Darknet. Lembra quando falamos sobre os arquivos que contêm o caminho para as imagens de treinamento e de teste? Pois bem, é agora que criamos eles, utilizando o script Python, que é responsável por coletar o nome das imagens e o caminho para cada uma delas e armazenar um arquivo .txt, no qual durante o treinamento o algoritmo vai acessar para então localizar e coletar as imagens. E por fim, fazemos uma cópia para o Colab e rodamos os códigos. Depois de toda essa trajetória, finalmente chegamos no treinamento. Conforme mencionado anteriormente, baixamos a rede já treinada para fazer a transferência de aprendizagem e iniciamos o treinamento, informando todos os arquivos de configuração que fizemos até o momento. Depois de muito tempo e trabalho duro, foi possível coletar os resultados de todo esse processo e para isso foi selecionada a época que apresentou o melhor resultado no dataset de validação para cada um dos treinamentos realizados, nos quais irei mostrar agora. Observando os dois gráficos, tanto classificação positiva quanto falso positivo, conseguimos ver que conforme foi utilizado mais imagens, se teve um resultado melhor, assim como esperado. Também é possível ver que o dataset negativo acabou não influenciando tão forte no resultado. Talvez isso se deva por ter sido utilizado imagens aleatórias. Com isso, podemos concluir que imagens negativas aleatórias não ajudaram significativamente o resultado final. Agora dando um zoom na parte inicial, podemos ver que mesmo tendo um dataset menor na versão 1, ele se saiu melhor no resultado de falso positivo. Mas olhando em conjunto com o gráfico de positivos, podemos deduzir que o fator da versão 1 com resolução 64 ter menos falso positivo foi porque ele detectou menos objetos, provavelmente devido à resolução ser muito baixa. Já comparando a versão com resolução 416 e 256, é possível ver que por mais que se tenha um dataset maior, a resolução tem um grande impacto. Chegou quase a se igualar em positivos com a versão 3, mas por ter poucas imagens, acabou perdendo na parte de falso positivo. E por fim, dando um zoom nas últimas versões, desta vez foi utilizado exatamente o mesmo dataset de treinamento e teste para diferentes resoluções. E mais uma vez, é possível ver que quanto maior a resolução, tende a ter melhores resultados. Para um teste final, foi pega a versão 4.0 com resolução de 608 e foi adicionado mais 6.000 épocas de treinamento, o que resultou em uma melhora interessante e não resultou em um overfit. Possivelmente mais tempo poderia melhorar ainda mais o resultado, mas isso acaba tendo um tempo de processamento maior e caso seja possível, ainda é melhor optar por adicionar mais imagens em vez de épocas de treinamento. Até porque quanto mais épocas, maiores as chances de começar a ter overfitting e a rede parar de apresentar bons resultados. Para não deixar de lado, temos os resultados do AP e do I/O, que se mostram com um crescimento muito semelhante ao já visto, se destacando a versão 4.0 de 608, com 88% de AP e I/O de 22%. Nessa parte eu deixo uma observação. O I/O que define o quão bem um boundbox previsto ficou em comparação com o desejado se mostrou extremamente baixo devido à grande quantidade de falso positivo, que acabou penalizando-o fortemente.
A seguir, vamos visualizar alguns resultados na prática da melhor rede, que é a 4.0 de 608 de resolução, com treinamento de até 12.000 épocas. Para isso, foi selecionado algumas imagens do dataset de validação, no qual podemos ver que quando existem garrafas plásticas, ele consegue fazer a detecção correta, e em grande parte das vezes, o bound box ficou certo ao redor do objeto. E para finalizar, vamos ver algumas detecções feitas em vídeo. Infelizmente, ele não conseguiu se sair perfeito em todas as situações, principalmente quando se afasta do objeto. Provavelmente porque grande parte do dataset de treinamento consiste em imagens próximas das garrafas, mas em geral conseguiu ter bons resultados, detectando os objetos como deveria. Apenas em alguns casos se perdeu focando em objetos que não possuem qualquer relação com garrafa plástica. Possivelmente aumentando o dataset e acrescentando imagens mais variadas pode solucionar esses falsos positivos. Ao todo, podemos concluir que o YOLO V4 consegue apresentar bons resultados, até mesmo um dataset relativamente pequeno, fazendo previsões rápidas e precisas, conseguindo selecionar muito bem a região do objeto. E para tudo isso não requer um tempo extraordinário para realizar o treinamento. Algumas horas utilizando a versão gratuita do Colab é possível realizar o treinamento e atingir bons resultados. Desta forma, o YOLO V4 se mostra uma ótima escolha quando se trata de detecção de objetos em tempo real, sem necessidade de grandes recursos. Com isso, finalizamos esse projeto. Desejo a todos muita paz e amor. Isso aqui se chama plantar. Crianças, vocês podem plantar o que quiserem. Plantar de tudo. Plantar vegetais, plantar pizza. É tão bom estar em casa.